Bem-vindo ao vídeo que trata da reescritura da voz ativa em passiva analítica. Nós vamos aprender aqui, começando com as frases simples, com as questões mais tranquilas. Vamos aprender a passar uma frase da ativa para a passiva. Então, lembrando, quando eu passo uma frase da ativa para a passiva, eu procedo a um cruzamento. Como assim cruzamento? Aquilo que fica lá no final da ativa vai lá para o início da passiva. O objeto direto da ativa vira sujeito paciente na passiva. Outra coisa que você vai fazer é observar o tempo verbal da voz ativa. Porque quando você for para a passiva, você vai acrescentar o verbo ser, que é o verbo auxiliar da voz passiva, e o verbo ser deverá estar no mesmo tempo verbal da voz ativa. E o verbo que estava na voz ativa, quando ele for para a passiva, ele vai ficar no particípio. E aí, para fechar o cruzamento, o sujeito agente da ativa vai virar agente da passiva. E aí, quando ele virar agente da passiva, você vai antecedê-lo da preposição por. Normalmente é a preposição por, então é a preposição que você vai usar, tá bom? Então, vamos a um exemplo. Índios atacam o engenheiro da Eletrobras. Quando eu passo para a passiva, fica: engenheiro da Eletrobras é atacado por índios. Tudo bem? Olhe para mim. A gente agora vai fazer um exercício de fixação em que eu trouxe 10 frases retiradas da minha gramática e eu vou fazer o seguinte, a gente vai resolver essas 10 frases. Todas as frases foram retiradas de provas, eu fui aí coletando nas provas. E aí sim, só depois a gente vai resolver as questões de prova, só depois dessas 10 frases, tá? Antes da gente ir para as questões de prova e antes da gente resolver essas frases, eu quero que você anote as instruções. E, de preferência, sem querer me meter na sua vida, eu gostaria que essas instruções fossem anotadas ao lado do exercício, que é para você, ou numa folha, não estou querendo me meter na sua vida não, você faz aquilo que você quiser, mas ou você coloca isso numa folha à parte, ou você escreve aqui nesse cantinho. Por quê? Porque eu quero que, à medida que nós formos fazendo o exercício, eu quero que você vá internalizando essas instruções, para quando a gente chegar lá, as questões você já está com tudo internalizado, tá bom? Então, vamos embora lá. Nós vamos trabalhar instruções, são 4 instruções, ó. 4 instruções. E a cada instrução, eu vou resolvendo as frases com você. Vou começar pela frase 1. Para cada instrução, a gente vai à frase, para você poder internalizar. Adriana, são instruções para quê mesmo, hein, minha filha? Pra você passar a frase da voz ativa para a passiva analítica. São só 4 instruções, tá bom? Então, vamos embora lá. Primeira instrução. Primeira instrução, eu resumo dizendo: chame o feito à ordem. Gosto muito disso. Eu gosto muito dessa frase, chamar o feito à ordem. Porque chamar o feito à ordem é o quê? É você olhar para a frase que você tem lá na questão, você vai fazer isso muito comigo lá nas questões pesadas. Primeira coisa que você vai fazer é, peraí, eu vou chamar o feito à ordem. O que é chamar o feito à ordem? É olhar para a frase e buscar dela aquilo que eu preciso para poder passar da ativa para a passiva. Chamar o feito à ordem é procurar o objeto direto, o tempo do verbo e o sujeito, porque você vai usar essas 3 coisas, esses 3 elementos. Chame o feito à ordem. O que significa isso? Aí coloque 2 pontos. Ache o objeto direto, identifique o objeto direto, o sujeito, que é o sujeito agente, porque você está na voz ativa, e o tempo do verbo. São as 3 coisas de que você vai precisar para passar a frase da ativa para a passiva. Então, vamos chamar o primeiro feito à ordem? Vamos lá? Olha aqui. Algumas pessoas colecionam moedas e selos antigos. Então, vamos chamar o feito à ordem. Primeiro
eu vou achar o objeto direto. E aí chamar a ordem é assim, é ficar dando nome, é organizar a frase, é colocar a ordem no caos. Moedas e selos antigos é objeto direto, beleza. Agora, procure o sujeito agente. O sujeito agente é aquele que exerce a ação na voz ativa. Pronto, esse aqui é o sujeito agente, achei. Por fim, identifique o tempo do verbo. Adriana, mas por que eu tenho que fazer isso, minha filha? Escreva aqui em cima o tempo do verbo. Ó, colecionam, ele está no presente. Escreva em cima dele que ele está no presente. Por quê? Porque quando você for transportar para a passiva, você tem que estar ligado nisso, no tempo do verbo. Então é importante que agora que você está aprendendo, você escreva. Aí com o tempo você não vai mais precisar escrever. Então, vamos embora. Essa foi a primeira instrução. São só 4. Segunda instrução. Vamos lá. Segundo passo. Segundo passo é transformar o objeto direto. A gente agora vai começar a fazer o cruzamento. Transformar o objeto direto da ativa em sujeito paciente. Então, o objeto direto que estava lá no final da frase vai virar sujeito paciente, tudo bem? Então, ele vai lá para o início da frase. Então, como é que vai ficar? Vai, ó, moedas e selos antigos. Nesse início, a gente vai escrever tudo, para quando chegar as questões, a gente não precisar mais escrever. Você já vai estar fazendo isso só de olho. Então, ó, moedas e selos antigos. Pronto, já fiz a segunda instrução. Agora eu vou para a terceira instrução. Terceira instrução qual é? Você não está indo para a voz passiva analítica? Então, olhe para mim. Você não está transportando a frase da ativa para a analítica. Lembre que a passiva analítica, ela tem esse nome analítica porque ela aumenta. Lembra? Não esqueça essa dica que eu dei lá na última aula. A analítica é aquela que aumenta, ou seja, lembra? Fazer análise. Vou fazer análise, eu vou ampliar, né, as minhas discussões, os meus pensamentos. É aumentar. Então, veja, a analítica aumenta. Então, ela acrescenta o verbo ser. Então, você vai sempre somar um verbo. A voz passiva analítica é aquela que acrescenta o verbo ser. E é isso que você vai fazer na instrução número 3. Acrescente o verbo ser, que vai vir seguido de particípio. Só que nessa terceira instrução, você tem de estar atento, ó, atente ao tempo verbal. É esse cuidado que eu quero que você tenha a vida toda, porque é disso que as bancas gostam, de pegar no pé do aluno em relação ao tempo do verbo. Então, veja, qual é o tempo do verbo ali? Presente. Então, eu vou acrescentar o verbo ser, que vai ficar no presente, e esse verbo que estava aqui vai ficar no particípio. Então, vai ficar: moedas e selos antigos são colecionados. Pronto, já estou chegando ao final. Aí vem a quarta instrução. Quarta instrução, vou colocar aqui, é a última parte do cruzamento, é a última etapa. O sujeito agente da voz ativa, ele vai virar, ele não age? Age. Ele vai continuar agindo, só que ele vai virar agente da passiva. E como agente da passiva, ele será antecedido, ou seja, será acrescentada a preposição por. Tudo bem? A preposição por será acrescentada, porque você está transformando em agente da passiva. Então, como é que vai ficar? Moedas e selos antigos são colecionados por algumas pessoas. Entendeu? Foi, agora foi. Fechamos. Fechamos as instruções. Você já vai comigo agora, são 10 frases, a gente vai fazer isso com o pé nas costas, só olhando para as instruções. Então, vamos lá? Vai. Frase 2. Chame o feito à ordem. Então, vamos lá, vamos procurar da frase aquilo que nos interessa. O autoritarismo
objeto direto. Vou procurar se há um sujeito-agente. Há um sujeito-agente, achei. E vou identificar o tempo do verbo. Ó, ver é presente do indicativo. Pronto. Pronto. Adriana, o que eu faço com o resto? O resto você deixa de lado. Depois, quando você for reescrever, você repete o resto. Quando você chama o feito à ordem, você busca aquilo que você vai usar. Objeto direto, sujeito agente e o tempo do verbo. É isso que importa na reescritura. Tudo bem? Show. Então, vamos embora lá. Número 2, instrução número 2. Passo a frase para passiva, começo o cruzamento. O autoritarismo. Pronto. Aí o não eu repito. Agora eu vou para a instrução número 3. Vou acrescentar o verbo ser. Se eu estou indo para passiva analítica, eu cresço, eu somo o verbo ser, que vai ficar no tempo do verbo da voz ativa. O autoritarismo não é visto. Ó, o verbo ver fica no particípio, ser mais particípio. E agora o agente da passiva pelo pessoal. E o resto, você repete, ó, eu vou colocar reticências para você não ficar preocupado com o resto. O resto aí você poderia dizer, o autoritarismo não é visto como alternativa pelo pessoal. O autoritarismo não é visto pelo pessoal como alternativa. O como alternativa, que é uma expressão comparativa, você pode brincar, desde que não mude o sentido da frase, você pode mudar de posição, tá bom? Por quê? Porque isso você vai ver nas questões. As bancas vão buscar só aquilo que está lá que interessa. Objeto direto, tempo do verbo e o sujeito. Algumas nem olham para o sujeito, você vai ver. Elas estão mais preocupadas com o objeto direto e o tempo do verbo. Você vai ver nas questões. Tá bom? Bora lá, questão 3. Questão 3, ó, vou mudar de cor para você poder visualizar aqui. Tá? Então, vamos lá. Instrução número 1. Chame o feito à ordem. Cadê o objeto direto? Todas as formas de violência. Esse aqui é o objeto direto. Depois, vou identificar o sujeito-agente. Há um sujeito-agente? Sim. O governo de nosso estado. Sujeito-agente. Show. Agora eu identifico o tempo do verbo. Atenção, eu tenho 2 verbos. Os 2 estão no presente. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Pronto, agora eu vou à instrução número 2. Vou transformar o objeto direto em sujeito. Então, vai ficar todas as formas de violência. Pronto, o objeto direto foi lá para o início da frase, virou sujeito. Agora, vou para a instrução número 3. Acrescento o verbo ser, que vai ficar no tempo dos verbos aí da voz ativa. Todas as formas de violência são, não é presente? São. Adriana, isso aqui é o verbo ser de ligação? Claro que não, isso aqui é o verbo ser auxiliar de passiva. Não viaja, não é o verbo ser ligação. É o verbo ser auxiliar de passiva que você sempre acrescenta. Tá? Então, como é que vai ficar? Todas as formas de violência são combatidas e denunciadas. São 2 verbos, então os 2 vão para o particípio, você viu? E o resto, ó, o sujeito agente vira agente da passiva antecedido da preposição por. Então, vai ficar pelo governo e aí o resto, reticências, pelo governo de nosso estado. Tudo bem? Bora lá. 4. Sempre, claro, sempre tomando cuidado, na hora que você for fazer a reescritura, o verbo é a parte mais importante, Então, repare, quando você passa da ativa para passiva, o tempo do verbo tem que ser respeitado, a concordância verbal, obviamente, também, você tem de olhar o sujeito, porque, repare, o objeto direto, ele não virou sujeito? Se ele virou sujeito, então é claro que esse verbo agora vai concordar com ele. Então, por que formas, por que são ficou no plural? Porque formas está no plural. As formas de violência são combatidas. Entendeu? Bora lá. 5. Instrução número 1. Chame o feito à ordem. Objeto direto. Sujeito agente.
tempo do verbo. Tempo do verbo, ó, expôs. Expôs está no pretérito perfeito. O resto eu não preciso marcar na hora em que eu for chamar o feito à ordem, porque o resto é só repetir. O resto é irrelevante na reescritura. Desde que você não suma, não pode sumir com as coisas. Ó, não estou dizendo que o resto não presta, eu estou dizendo que você não vai se preocupar com o resto, porque você vai ver nas questões que as bancas, quando passam a frase de uma voz para outra, elas não ficam repetindo a frase toda, não. Então, você nem precisa repetir tudo. Você só pega o objeto direto, que vira sujeito, e reescreve acrescentando o verbo ser, entendeu? Então, é o número 2. Número 2, instrução número 2, comece o cruzamento. O objeto direto vira sujeito. Então, como é que vai ficar? A indústria da miséria. Pronto, virou sujeito. Agora, você vai acrescentar o verbo ser. Terceiro passo, acrescente o verbo ser, que vai ficar no tempo, isso que é o mais importante, no tempo do verbo da frase dativa. Então, a indústria da miséria foi, verbo ser, auxiliar de passiva, seguido de particípio, foi exposta. Repare que quando você vai da ativa para a passiva, você cresce, você aumenta um verbo. É nisso que você tem de se ligar. Então, na ativa eu tinha 1, na passiva eu fiquei com 2. Se eu tivesse 2 na ativa, lá no final do material, você vai ver que você já vai estar fazendo questão de reescritura de 3 verbos, 4 verbos. São questões do CESP em que a banca coloca 3 verbos na assertiva e o cara não pode perder a coordenação motora. Porque se são 3, eu vou acrescentar 1, vou ficar com 4. Sempre usando essa lógica. Aproveite que você está no início. Memorize isso. Quando eu vou para a passiva analítica, eu cresço um verbo. Eu aumento um verbo. Faz todo sentido isso, porque eu ganho o verbo ser. Então, se eu tinha 1, eu fico com 2. Sempre tomando cuidado com a concordância verbal. Aqui, ó, a indústria foi exposta. Então, vamos lá. A indústria da miséria foi exposta definitivamente. Não preciso escrever o resto. Só vou repetir o sujeito agente, que vai virar agente da passiva. Pelo é por mais o escândalo do orçamento. Tudo bem? 5. O Brasil não resolverá os problemas da miséria. Vamos lá, chamando o feito à ordem. Identifique objeto direto, sujeito agente e o tempo do verbo. Resolverá está no futuro do presente. Show. Então, vamos lá. Agora, o que você vai fazer? Você vai transformar o objeto direto em sujeito. Para isso que existe a voz passiva, lembra? Os problemas, blá, blá, blá. Vou colocar reticências, tá? Os problemas da miséria não... Pronto, agora você vai acrescentar o verbo ser. O verbo ser, você ganha um verbo. Você ganha o verbo ser que você está indo para a passiva analítica. E ele vai ficar no tempo da frase original. Não serão. E agora, o verbo que estava lá na ativa fica no particípio. Ó, não serão resolvidos. Repare que quando ele fica no particípio, ele se flexiona. Ele se flexiona. Deixa eu só dar um toque importante para você que está estudando aí comigo e se debruçando na gramática. Você sabia que... Lembra? Eu falei isso já algumas vezes aqui no curso, você vai lembrar. Lembra que você aprendeu que na locução verbal, o principal, o verbo principal não se flexiona, só auxiliar? O principal fica invariável na locução verbal? Só que na voz passiva, eu tenho uma exceção. A voz passiva é uma exceção. Só nela, o verbo principal, que é esse aqui, concordará com o sujeito. Só ela. É exceção. É exceção. Pense numa locução verbal que você tem aí, que você use no dia a dia. Por exemplo, eles estão estudando português. Tá vendo o estudando? Ele não variou. Ele não foi para o plural. Por quê? Porque é verbo principal na locução verbal.
O verbo principal nunca varia. Só que na voz passiva, o verbo principal, que é o último verbo, ele sempre concorda com o sujeito. É exceção. Porque, em geral, o verbo principal não se flexiona. Fique ligado, porque as bancas gostam de trabalhar isso. Então, vou repetir. Se fosse um particípio verbal aí, que não fosse voz passiva, ele não variaria. Por exemplo, se eu digo... Preste atenção nesse negócio, anote isso daí. Eu dei uma pausa, porque eu quero que você tenha consciência disso. Olha aqui. Deixa eu colocar um asterisco, vou mudar de cor para mostrar isso para você. Ó, asterisco aqui. Se eu dissesse assim, olha... Vou te dar 2 exemplos, ó. Os alunos têm elogiado o professor. E os alunos foram elogiados pelo professor. Repare a diferença do primeiro particípio para o segundo particípio. Quando eu digo os alunos têm elogiado, está vendo? Ó, isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, o verbo principal, deixa eu apagar aqui para poder escrever mais. O verbo principal, ó, elogiado, verbo principal fica invariável. Porque essa é a regra geral é, na locução verbal, o verbo principal não se flexionar. Regra geral. Só que é diferente na voz passiva. Na voz passiva, temos uma exceção. A voz passiva, ela é uma exceção. O verbo principal deve variar e concordar com o sujeito. Anotou isso? Posso ficar tranquila? Porque há questões que só buscam a concordância verbal. E aí você vai ver que, mesmo sendo verbo principal, ele vai concordar com o sujeito. Ele vai se flexionar. Tranquilo? Foi? Show. Então, vamos embora mais. Na 6, o irmão pobre se morre e apodrece, leva o irmão rico de cambulhada. Frieza. Chame o feito à ordem. Não é para você ficar querendo, eu quero fazer análise sintática de tudo. Não, não vou fazer. Agora a nossa história é transportar da ativa para passiva. Então, eu vou chamar esse feito à ordem aí e vou retirar dessa frase o que me interessa. O que não interessa, eu vou só repetir. Então, o que me interessa? O irmão rico, objeto direto. O irmão pobre, sujeito. E o tempo do verbo, leva, que está no presente do indicativo. Show! Então, vamos embora lá. Agora sim, agora eu vou passar a frase para a passiva. Vai, objeto direto vira sujeito. O irmão rico. Acrescento o verbo ser, que é o auxiliar de passiva. O irmão rico é, no mesmo tempo. Show! O verbo levar fica no particípio, que concorda com o sujeito. É levado. Pronto. É levado de cambulhada, blá, 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 pelo irmão pobre. O resto você só repete. Pelo, porque você acrescentou a preposição por. Mais o artigo o, pelo. Tranquilo? 7. No Brasil, matam crianças à bala. Matam crianças à bala, agora eu vou buscar objeto direto, sujeito agente e tempo do verbo. Agora começa a complicar. Então, a partir da frase 7, a gente vai sair do padrão. São as questões mais difíceis. Então, vamos embora lá. Nem tudo você vai achar. Essa frase aí, ela não tem alguma coisa. O que ela não tem? Vem.
Primeiro, ela tem objeto direto? Tem, porque se não tivesse, eu não poderia passar para passiva. Ela tem objeto direto, crianças. Tá, sujeito agente, ela tem? Qual é o sujeito? Quem é que mata crianças à bala? Não há sujeito determinado. O verbo está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural é o que a gente chama de sujeito indeterminado. Pronto. Agora eu estou diante de uma frase que foge à regra. Ela não tem sujeito agente. Ela não tem um sujeito agente ali determinado como as outras tinham. Essa aqui não tem. O verbo está na terceira do plural. Quem é que mata? Alguém, não se sabe quem. Tá, que mais? Estou chamando feito a ordem, ó. Matam está no presente. Pronto, marquei aqui, ó, presente. Agora eu vou passar para passiva. Vamos lá. Instrução número 2. Objeto direto vira sujeito. Crianças. Instrução número 3. Está olhando para as instruções? Olhe para as instruções. Ó. Crianças, acrescente o verbo ser. Crianças são... Vai ficar no mesmo tempo do verbo da frase original. São, beleza, mais particípio. Mais particípio. Ó, matam, mortas. Crianças são mortas. Pronto. Ó, já te ensinei. Tudo você já aprendeu, já falei que esse particípio tem que concordar com o sujeito. Coisa linda, crianças são mortas. Tá, Adriane, no Brasil e a bala? No Brasil e a bala não interessam, já falei pra você. Você repete, porque na hora da questão a banca nem vai ligar para no Brasil e a bala. Isso aí se repete, no Brasil, crianças são mortas. Tá, e o sujeito agente? O sujeito agente... O sujeito, ele não era indeterminado? Era. Então, o agente vai ser indeterminado. Por isso, a frase terminou aqui. Sujeito indeterminado vira agente da passiva indeterminado. São as questões que eu já mostrei aqui para você no início lá da aula. Questões do CESP, por exemplo, que é a banca de alto nível, que pergunta assim, na frase tal, o agente é indeterminado. Sim, o agente é indeterminado. Ou seja, quem é morto? Quem? Quem mata? As crianças são mortas, sujeito. Mas quem mata? Não se sabe quem. Agente indeterminado. Sujeito indeterminado, agente indeterminado. E o resto se repete. No Brasil, crianças são mortas à bala. Ou crianças são mortas à bala no Brasil. A posição aí não importaria. Tudo bem? Adriana, que coisa louca, né? E esse particípio, minha filha, diferente, né? Mortas. Esse você aprendeu isso comigo lá no início do curso em morfologia, lembra? Esse particípio aí é o chamado particípio irregular. Existe o particípio regular, que é aquele de DO, terminação DO, DA, não é? E existem os particípios irregulares. Esse aí é um irregular. Crianças são mortas. Bora lá que as frases vão ficando mais difíceis. A frase número 8 é mais difícil ainda. O governo havia transferido tarefas e recursos aos municípios. Instrução número 1, chame o feito à ordem. Tá, ache o objeto direto. Quem transfere, transfere alguma coisa. Tá aqui o objeto direto. Depois, verifique se há sujeito. Sim, o governo. Estou chamando feito à ordem, ó, sujeito agente. Tá, agora, olhe para o verbo. Tempo do verbo. Então, vamos lá. Tempo do verbo, Adriana ferrou, porque agora eu tenho uma locução verbal. O que eu faço com essa locução verbal? Porque agora essa frase está mais difícil, porque eu tenho mais de um verbo. Sim, você tem a locução verbal. Na locução verbal, quem é que manda? Qual é o mantra da locução verbal que você fica repetindo toda hora? Na locução verbal, quem manda é o principal, quem obedece é o auxiliar. Quem manda é o principal. Então, você não tem de marcar aí o tempo do verbo? Não é assim que você faz? Você tem que ir na ativa, marcar o tempo do verbo. Não é isso que está escrito aí na sua instrução número 3? Você vai ter de buscar o tempo do verbo, né? Para acrescentar o verbo ser, não é? Você tinha 2 verbos, né? Você vai acrescentar o verbo ser, você vai ficar com 3, não é isso? O verbo ser, quando vier, ele vai ficar no tempo verbal da ativa, não é isso? Tá, mas como você tem 2 verbos, para que verbo você vai olhar para você saber o tempo? Para que verbo? Para o verbo que manda. Qual é o verbo que manda? É o verbo principal.
Então, é para ele, o verbo principal é para ele, é ele que manda. Olha a lógica. É para ele que você vai olhar para saber em que tempo o verbo ser vai ficar. O verbo ser que vai entrar. Ele está no particípio, não está? Então, veja, agora, quando você acrescentar o verbo ser, ele vai ficar no particípio. Porque você tinha aqui um tempo composto, havia transferido. Você vai acrescentar o verbo ser, que vai ficar no tempo do transferido. Então, vamos lá, vamos juntos. Ó. Objeto direto vira sujeito, tarefas e recursos. Agora, chegou a vez do verbo. Ó, 2 verbos. Eu vou acrescentar um, que é o verbo ser. O verbo ser, quando entra, fica no tempo do principal. Eu acrescento, não retiro nada, não retire nada. Ó. O haver vai continuar, porque ele já era um auxiliar, ele continua. Não é para sumir com o haver, não. Adriana, eu joguei o haver fora que ele estava me incomodando. Palhaçada. Se você tinha 2, você vai ficar com 3. Não fique se livrando dos verbos. Então, ó, tarefas e recursos haviam. Por que haviam, Adriana? O verbo haver com sentido de existir não se flexiona, minha filha. Mas o haver aí não é o haver com sentido de existir, lembra? É o haver auxiliar. Então, agora ele vai para o plural, aquilo que eu te ensinei lá no início. O verbo vai concordar com o sujeito. Tarefas e recursos agora passou a ser o sujeito. Então, tarefas e recursos haviam sido... Entrou o verbo ser, que ficou no tempo do principal, porque é o principal que manda. Tarefas e recursos haviam sido transferidos. Adriana, transferidos, por que está no particípio? Porque, olhe para cá para você não perder a sanidade. As instruções vão te ajudar a não perder a sanidade. Olhe de novo para as instruções. Na instrução número 3... Quando você acrescenta o verbo ser, ele vai ficar no tempo verbal da frase original e ele vai vir seguido de particípio. Então, ele sempre vem seguido de particípio. Então, veja, o verbo ser ficou assim, sido, porque ele está no tempo da frase original, da ativa. E o transferir ficou no particípio porque sempre fica. O verbo sempre vai para o particípio quando eu vou para a passiva. Entendeu? E você ficou com 3 verbos porque você tinha 2, acrescentou 1, ficou com 3. Coisa linda, acabou aqui. Ó, tarefas e recursos haviam sido transferidos aos municípios pelo governo. O último passo é transformar o sujeito em agente da passiva, pelo governo, acrescentando-se a preposição por. Por mais o, pelo. Entendeu? É no verbo que está o problema sempre. Você vai ver. Respire fundo. O pior já foi. As últimas 2 frases não admitem transposição. Pegadinha. O exercício não pede que você passe a frase da ativa, transforme em passiva analítica. Não pede isso? Sim. Observe. Para eu passar a frase da ativa para a passiva, o que nós aprendemos no vídeo anterior? Que eu só consigo passar uma frase da ativa para a passiva se ela tiver objeto direto. Se a frase na voz ativa possuir VTD ou VTDI. Só que não. Ela tem VTI. Quem obedece, obedece a. Ela não tem OD. Ela não tem OD. Ó, as ordens é OI. Com essa preposição aqui, dá para ver que não há OD. Então, eu não consigo transportar. Você vai dizer, não admite transposição, transportação. Na oralidade, na coloquialidade, as pessoas até fazem. Repare, as pessoas no dia a dia colocam, as ordens não foram obedecidas. Então, observe essa frase 9. Coloquialmente é possível, mas, veja, norma culta, registro escrito, não pode passar para passiva. Por quê? O que você iria fazer com essa crase? Sumiria com ela na hora de transformar as ordens em sujeito? Sim, sumiria. Mas isso aí é objeto indireto. Como é que vai virar sujeito? Então, na coloquialidade é possível, mas numa questão de concurso, norma culta, não.
porque não é OD, é OAI. Entendeu? Da mesma forma, a frase 10, muitos cientistas não acreditam em Deus. Eu tenho OD? AI? Não, eu tenho OAI. Em Deus é OAI, com essa preposição. A frase não admite transportação. Quem acredita, acredita em. O verbo é transitivo indireto. Então, você vai dizer idem. Não admite transposição. Entendeu? Foi aqui eu tô tranquila. Passei aí por todas as situações com você, todas. Nesse exercício, entenda o que você acabou de aprender neste vídeo. Você já sabe passar uma frase da ativa para a passiva analítica. Vamos resumir aqui comigo. Na hora em que eu passo uma frase da ativa para a passiva analítica, a primeira coisa que eu não posso esquecer é que eu tenho que ter um objeto direto para virar sujeito. E outra coisa que eu não posso esquecer é de olhar para o verbo. Olho para o verbo da voz ativa, porque eu vou acrescentar o verbo ser, que é o verbo auxiliar da passiva. Olho para o verbo da voz ativa e fico de olho no tempo do verbo. Outra coisa que eu aprendi nesse vídeo foi, eu sempre somo um verbo, eu nunca subtraio. Então, atenção à frase número 8, ela foi a mais importante do vídeo. Se eu tenho 2 verbos, eu não posso sumir com nenhum deles, eu tenho que acrescentar um. E toda vez que eu tiver que acrescentar o verbo ser, ele vai ficar no tempo da voz ativa. Quando eu tiver uma locução verbal na ativa e eu perder a coordenação motora, não souber para onde eu vou olhar, eu olho sempre para o principal, porque eu não posso me esquecer daquele mantra da locução verbal que diz que, na locução verbal, o principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. Então, se o principal manda, é para ele que eu olho para saber o tempo em que o verbo ser vai ficar. Entendeu? E as 2 últimas frases eu não consegui passar para a passiva, porque eu aprendi também que eu só posso transportar uma frase da ativa para a passiva se ela tiver objeto direto. Resumiu? Agora, pancadão de questões. Sem colinho, só parede. Colinho já foi. Chega. Roda a vinheta, que agora eu quero ver você arrasar nas questões de concurso.